Aí eu quero falar algumas coisas aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, Pastor Mateus. Mais uma vez, ele entrou em contato conosco, ele nos convidou aqui para ministrar a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Eu sou muito grato. Que Deus abençoe você, sua digníssima esposa. Que Deus abençoe também o pastor Inácio, né? Pastor Inácio, um homem de Deus, que permite que nós usamos a sua tribuna para falar da palavra de Jesus. Deus abençoe os obreiros que estão na nossa retaguarda aqui, estão na nave da igreja, e toda essa igreja abençoada. Aleluia. Aqui tem algum crente pentecostal? Deixa eu ver. Glória a Deus! Aleluia. Já tem um grupo do Glória a Deus. Cadê? Estão aqui? Aleluia! O grupo do Aleluia. Deixa eu ver se eles estão aqui. Aleluia! Eita glória. Os irmãos acharam? Amém! Lucas capítulo 7. Vamos fazer uma leitura breve, objetiva, e eu tenho certeza que Deus falará conosco. Pastor Mateus, também nessa noite quero que o Senhor saiba, e toda a igreja, que nós estamos aqui, mas nós estamos debaixo da bênção do nosso pastor, e eu trago saudação de paz da parte do meu pastor ao Senhor, ao pastor dessa igreja e toda a igreja aqui. Amém? Receba a paz do meu pastor. Vamos para aquilo que nos interessa então. Lucas capítulo de número 7, está escrito assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem esse muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, diga comigo, e quando ouviu falar de Jesus, agora eu leio o resto dos irmãos. Enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles de junto de Jesus, rogaram-lhe muito. Diga comigo assim, ó. Rogaram-lhe muito. Mais uma vez, rogaram-lhe muito. Agora vamos trocar para alguma tradução que diz assim, ó. Rogaram-lhe com insistência. Mais uma vez, rogaram-lhe com insistência. Então eu vou ler agora de novo e os irmãos ouvem, porque essas palavras são muito importantes para o texto que nós iremos ministrar. Queria que você entendesse. E chegando eles de junto de Jesus, rogaram-lhe com insistência, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eu só vou ler o verso de número 6, mas somente a parte A, que diz assim, ó: e Jesus foi com eles. Diga comigo, e Jesus foi com eles. Soberano Deus e eterno Pai, eu aprendi que a sua palavra é água que sacia a sede do sedento. Eu aprendi que a sua palavra ela é pão que alimenta o faminto. Eu aprendi que a sua palavra é vida e é viva. E ela sendo vida e viva, ela é poderosa, ó Pai, para levantar, para ressuscitar aquilo que está morto. Ó Pai, eu não sei o que é que morreu na vida deste teu filho, na vida desta tua serva, mas pelo poder da palavra que hoje eu acredito há de ressuscitar. Pelo poder da palavra eu acredito que aquele que entrou aqui enfermo sairá curado. Pelo poder da palavra eu acredito que aquele que entrou aqui derrotado vai sair daqui vitorioso. Pelo poder da palavra eu
estamos diante de um texto neotestamentário que está inserido no Evangelho do Dr. Lucas. Eu queria que você entendesse que, quando eu olho para esse texto, pelo menos o versículo 1, ele é um pouco diferente dos versículos que se seguem. Porque a partir do versículo 2, nós vamos entender que tem uma pessoa que está precisando da ajuda de Jesus. E só Jesus pode resolver essa situação. Mas no versículo de número 1, dá-se a entender que Jesus está em uma reunião, pastor Mateus. E nessa reunião, Jesus, que era homem e também era Deus, como homem ele tinha suas necessidades físicas, mas como Deus ele poderia enxergar o que estava acontecendo adiante. E como Deus ele sabe que tem uma pessoa que nesse momento está necessitando que ele estenda a sua mão. Nesse momento ele sabe que existe uma pessoa que se encontra num estado entre a vida e a morte. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus ele não sai do lugar enquanto ele não termina o que tem para fazer. Porque Jesus é assim. Jesus ele é desse jeito. Se não perceba, depois de concluir todo o seu discurso, daí então Jesus entra em Cafarnaum. Mas tudo isso acontecendo, Jesus ele está fazendo a sua obra. E Jesus, irmão, ele não é como eu e como você. É eu e você que às vezes começa uma coisa e a gente não consegue terminar. É eu e você que às vezes começa na caminhada e não chega até o ponto final. É o homem que às vezes promete para você que vai fazer, que vai acontecer e de repente não acontece nada. Mas Jesus é diferente. Por quê, pastor? Porque Jesus, quando ele começa a realizar uma obra na vida de alguém, essa obra que Jesus ela faz, ela pode até demorar um pouco, mas ela tem começo, ela tem meio, mas ela tem também uma conclusão. E é por isso que está escrito na Bíblia. Mas antes de falar o que está escrito, eu queria perguntar aqui: quem aqui de nós entende que Jesus está trabalhando? Deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. Todos nós aqui entendemos, pastor Inácio, que Jesus ele está trabalhando na nossa vida, que Jesus ele está fazendo uma obra na nossa vida. E talvez em meio a esse trabalhar de Jesus, o diabo já passou na sua porta, já passou na frente da sua casa, já disse para você que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que Jesus não vai fazer, que Jesus não vai acontecer na sua vida. Mas eu venho aqui para te dizer nessa noite que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Eu sinto muito a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque está escrito que Jesus é Alfa e Ômega, o princípio, mas também é o final. Ou seja, no alfabeto grego, ele é a primeira letra. No alfabeto grego, ele também é a última letra. Mas o texto ainda diz assim, ó: aquele que é, aquele que será, o Deus que é todo poderoso. Se não perceba, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim.
passado eu sou. A palavra eu sou é um atributo que só pertence à santa divindade. E quando eu falo da santa divindade, eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Moisés se sentiu inferior, quando ele se sentiu nada, quando ele se sentiu um ninguém, ele disse assim: eu vou para o Egito, tá bom, vou libertar o teu povo, tá bom, mas quando eu chegar lá, além da dificuldade, me perguntarão qual é o seu nome. Aí Deus diz assim para ele: fica tranquilo, Moisés, que quando qualquer um perguntar para você quem sou eu, você vai dizer assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O eu sou o que sou enviou você a voz. Sabe o que era que Moisés estava se queixando? Eu não tenho espada, eu não tenho um exército, porque ele julgava que o faraó era um exército muito poderoso. Eles eram sim, de fato, pela ótica humana, mas quando Deus disse para ele: você vai no meu nome, era Deus dizendo: você não precisa de escudo, você não precisa de espada, você não precisa de amigo. Por quê? Porque eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Está na peleja, eu sou seu escudo. Está na peleja, eu sou sua espada. Está sozinho, eu sou o seu escudo. Fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Moisés, eu sou o que sou. E ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? No passado eu sou. Aí ele diz: aquele que era, aquele que é, no presente ele é. E ele diz assim, ó: e se ainda passasse os anos, quantos anos podem passar? Pode passar o céu, pode passar a terra, eu ainda vou continuar sentado no alto e sublime trono, e o poder das minhas mãos nunca há de sair. Diga para alguém: o teu Deus é poderoso, o teu Deus é poderoso. Glória a Deus. Eu estou falando de um Deus que, quando começa a operar na vida de alguém, a operação que ele faz, ela tem uma conclusão. É ele mesmo que diz: eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Porque quando eu estou operando, quando eu estou agindo, quem é que pode impedir? Aleluia. Deixa eu te lembrar, você só está de pé aqui nessa noite, não é porque você é bonito, não é porque você é obreiro, não é porque você está ocupando um lugar de destaque, não é porque você tem uma voz afinada, não é porque você mora em um bom lugar, não é porque você ocupa um lugar de destaque. Você só está aqui porque Jesus ainda está trabalhando na sua vida e na sua história. Um dia o diabo, ele disse assim para Pedro, ele disse assim para Jesus: Jesus, eu vou cirandar a vida de Pedro, eu vou arrebentar. O Senhor Jesus na hora disse assim: rapaz, tu não vai fazer nada disso. Por que, Jesus? Porque eu ainda estou trabalhando na vida de Pedro. Pedro é meu e está separado para uma grande obra, porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi.
aqui, pastor Mateus, sabe qual é o momento que Jesus vai sair dessa reunião? Quando ele conclui. Mas peraí, pela ótica, alguém está precisando de Jesus, porque está entre a vida e a morte. Então, se alguém está precisando de Jesus, está entre a vida e a morte, Jesus, esse sermão pode parar aqui, para você vir entender alguém que está entre a vida e a morte. Mas Jesus não, na sua matemática é assim. Você pensa que é no seu tempo, você pensa que é na sua hora, você pensa que é no seu dia, você pensa que é do jeito que você quer. Mas na matemática de Deus é assim: ninguém manda nele, é ele, é o contrário, é ele que manda em tudo. E quando ele dá um decreto, e quando ele manda uma ordem, pode ser o que for, pode ser aquele que está caído, quando ele decreta, levanta, tem que levantar. Aquele que está morto, quando ele não decreta, fica de pé, tem que ficar de pé. Aquele que está triste, quando ele diz, se alegra, tem que se alegrar, porque a palavra dele é poder, a palavra dele é unção, a palavra dele é revelação. E hoje, nessa noite aqui, ele manda liberar uma palavra para você. Ele se prepara, levanta essa mão e eu quero profetizar. Sabe aquela vergonha que você tem passado até aqui? Levanta essa mão e receba, porque no lugar de vergonha, pastor Mateus, Deus vai dar dupla honra para crente aqui. Deixa eu ver. Daí então, ele entra em Cafarnaum. E daí então nós entramos no versículo número 2. O versículo número 2 é um versículo muito... É um dos versículos que eu gosto de pregar. E me chama muito a atenção, porque fala a respeito de um centurião. Um centurião, nós sabemos que era um homem que na época tinha poder, tinha autoridade, porque ele era uma espécie de um soldado que era funcionário público daquele tempo. Era um homem que na sua casa a bandeira romana ela ficava em pé, e todos sabiam que esse cidadão aqui, esse centurião, era um homem muito respeitado. Era um homem que tinha muito poder, era um homem que tinha muita autoridade. Mas Tiago, era mesmo, era. Quando eu abro a minha Bíblia, no capítulo 7 mesmo, no versículo número 8, fala a respeito da sua autoridade. Pastor Mateus, a autoridade dele é tamanha, que diz assim, ó: eu digo a esse vai, e ele vai. Eu digo a esse vem, e ele vem. Eu digo a esse, ó, faz isso, e ai dele se não fazer, porque ele tem poder, ele tem autoridade. Mas acontece que esse centurião que é tão poderoso, ele é um centurião que olhando para o texto, você vai ver que ele é diferente dos outros centuriões. Por quê, pastor? Porque esse centurião, ele tem um servo na sua casa. E a palavra servo significa escravo. Diga comigo, servo significa escravo. Então esse centurião, ele tem um escravo. E ninguém, pastor, ninguém admira escravo. Escravo está ali para ser comandado. Escravo está ali para executar qualquer coisa que o seu senhor manda ele fazer. Mas tudo aqui muda. Por que, pastor Tiago? Por que muda? Porque a Bíblia diz assim: esse centurião, ele tem uma alta estima pelo seu escravo. Diga comigo, o centurião, ele tem uma alta estima pelo seu criado, ou seu servo, ou
o seu escravo. Preste atenção, essa palavra autoestima, ela significa carinho, ela significa respeito, ela indica que por algum motivo esse escravo aqui achou graça perante os olhos do seu Senhor. Aleluia, você sabe o que é isso? Achou graça perante os olhos do seu Senhor. E agora na sequência, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse servo aqui mesmo, ele fica doente e ele fica moribundo. Olha para você ver que a palavra doente e moribundo são palavras distintas. Acontece que esse escravo aqui, ele não adoeceu